Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar tudo detalhadamente o que aconteceu com a nossa gatinha Daphne, então acompanhe tudo após a vinheta. Bom, pessoal, vou começar contando a nossa história então. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2018, que era a época que eu morava de aluguel, morava sozinha, não havia conhecido o Leonardo ainda. Vamos lá para novembro de 2018, que foi a época que eu comecei a procurar um pet para ficar comigo. Eu fazia faculdade, trabalhava, ficava muito tempo sozinha em casa, então eu decidi arrumar um amiguinho pet para conviver comigo. E foi a brilhante ideia que eu tive de arrumar um gato, até porque gato são mais independentes, eles se viram sozinhos, não é igual cachorro, que depende muito do ser humano para poder ali se virar. Então eu comecei a pesquisa por gatos, procurei primeiro ali no marketplace do Facebook, depois eu fui lá na OLX e foi na OLX que eu encontrei a Daphne, uma moça, né, a segunda mãe da a primeira mãe da Daphne, estava doando ela. E foi lá que a gente começou a conversar e ela me explicou que ela tinha acabado de ter tido um bebê recentemente, e que este bebê começou a ter alergia a gatos. E ela já tinha dois gatos que já estavam idosos na casa dela, e a Daphne era nova, que tinha acabado de chegar, e não estava se dando bem com os outros gatos também. Então por isso que ela estava querendo doar. Aí ela tinha me explicado que se eu adotasse a Daphne, ela ia pagar a castração dela e me ajudar no que fosse necessário. E foi assim, gente. A gente combinou certinho. Eu falei, tal dia eu quero pegar a Daphne. Ela foi, organizou uns dias antes, castrou a Daphne. Eu peguei ela assim que saiu da cirurgia. Ela ficou tão pequenininha. Eu vou deixar uma foto aqui do lado de como ela era. E ela tinha 5 meses aí. Foi em novembro de 2018 que eu adotei ela. E eu não tinha muitas coisas em casa. A moça deu tudo. Deu uma caixinha de areia, deu um potinho de ração, um pouquinho de ração, todos os medicamentos necessários pós-cirúrgico, que foi a pós-cirurgia de castração. A mãe dela era muito boa. E, enfim, quando a Daphne começou a ficar comigo, eu percebi que ela tinha uma leve cicatriz no olhinho. E aí, então, eu mandei mensagem para essa outra mãe, e ela tinha me confirmado que a Daphne havia fugido de casa um dia e um cachorro acabou atacando ela e mordeu o olhinho dela, chegou a rasgar, e daí que ela tinha feito uma cirurgia também para costurar as duas peles. Mas enfim, de começo não aparecia nada, não incomodava nada a Daphne essa cicatriz. Só que passou aí um ano mais ou menos, ela tinha um ano e meio, e começou a dar muitos problemas, e aí eu comecei a levar no veterinário, começou a lagrimejar bastante essa parte, essa região aqui do olhinho dela, e aí eu comecei a levar nos veterinários. Gastei um pouquinho com ela aí no começo, mas nenhum veterinário conseguiu achar uma solução para aquilo. Falaram até que era por conta dela ser branca e talvez tenha tido contato com o sol e irritava o olho dela e que ela ia precisar viver de colírio. Então eu gastei muito com medicamentos com ela. Gastei, enfim, foi um caos, porque a gente não sabia o que ela tinha, não sabia a solução também para conseguir, né, aliviar um pouco aquela coceira que ela tinha. Deu até infecção no ouvido, a gente teve que tratar o ouvido também, porque ela coçava muito essa região e a região do olhinho. E enfim, gente, aí eu tinha acabado de desistir, só que aí quando a gente mudou para apartamento, e vou até mostrar um pouquinho para vocês, a gente mudou para apartamento, ela começou a coçar tanto, tanto aquele olho que começou a sangrar por todo o apartamento. E como ela fica durante o dia, desde as 7 até as 6:30 que eu chego, no quartinho, né? No quartinho do bebê, que é o quartinho dela, o quarto tá infestado de sangue, respingos de sangue mesmo na parede. E aquilo começou a se tornar um problema. Até que eu conversei com uma colega de trabalho, ela tem bastante gatos, uns cachorros, e ela me indicou, né, a SEV daqui de Sorocaba, que tem especialista em oftalmologia, de pet, né, oftalmologista em pet. Então eu levei ela, né, pra ver se a gente conseguia fazer alguma coisa. E, gente, eu já tinha perdido as esperanças. Eu não achei que fosse possível saber a causa daquilo que ela ficava coçando. Pra mim, não interferia a cicatriz, mas era mais o olhinho que tinha a cicatriz, que ficava aquela secreção e aquela coceira que não parava nunca. Então, a gente levou, então, a Daphne, né, neste veterinário. E de imediato a oftalmo lá, especialista, pingou um colírio no olho dela e já achou o problema. Quando foi realizado o procedimento de juntar as duas peles que foram rasgadas no ataque do cachorro, o médico costurou errado
e daí costurou a parte que fica pra fora da pele pra dentro, e isso estava ocasionando o crescimento de pelos por dentro dessa parte aqui do olho. Gente, imagina o sofrimento dessa gata. Todo esse tempo com essa coceira, esse estresse dela, era porque estava nascendo pelos, e pelos de pet é muito grosso. Então dá pra vocês imaginarem aí do outro lado o quanto devia ser horrível pra ela. E aí a médica falou que a gente ia precisar fazer, além de uma cirurgia, né, uma plástica para poder reverter essa pele que estava para dentro para fora. E o outro olho também estava começando a crescer uns pelinhos para dentro, então nós tivemos que fazer os 2 olhinhos. Gente, pensa. A gente gastou um pouquinho, acabou com as nossas economias, porém deu tudo certo. E a Daphne se recuperou super bem. Eu fiquei morrendo de medo porque eu não sabia que ia ficar desse jeito aqui que eu vou deixar mostrando pra vocês. Ficou horrível, né, por conta dos pontos. E daí nós tivemos que comprar medicamento pra passar durante, né, o processo de cicatrização. E pessoal, após realizarmos a primeira cirurgia, o olho acabou não cicatrizando, juntando as pelinhas, e tivemos que fazer outra cirurgia para poder cicatrizar tudo certinho. Aí a Daphne sendo avaliada para ver se estava tudo certinho. E tivemos que fazer então 2 cirurgias, a segunda não foi cobrada, apenas a sedação que foi cobrada. E tivemos que fazer então 2 vezes a cirurgia em um olho apenas, tá? O outro olho cicatrizou bem, agora eu vou deixar a foto aí pra vocês verem o olho que não havia cicatrizado. Em cima ficou um leve cortezinho, mas a médica disse que não teria problema, mas o de baixo a gente teve que refazer. E foi isso, gente. Graças a Deus a gente achou, né, a solução para que ela pudesse se desestressar e pudesse acabar com esse probleminha do olho dela também. Ai, desculpe. Aí a gente acabou com esse problema dela. E foi isso, gente. Não foi nada assim, tipo, ai, ela saiu aqui do apartamento. Muitas pessoas me perguntaram no Instagram se ela tinha fugido e alguém atropelou, atacou ela, mas não. Isso foi um procedimento necessário que desde que eu adotei ela, ela tinha essa cicatriz e essa cicatriz foi ocasionando o crescimento de pelos para dentro do olhinho. E foi necessário, muito necessário essa cirurgia, porque eu não aguentava mais ficar limpando respinguinho de sangue durante esse tempo todo aqui no apartamento, nas paredes. Chega a ficar manchado, né? Porque sangue quando seca, ele mancha. E foi isso, gente. Tá aí tudo detalhadamente, vou deixar aí as fotos para vocês verem. E agora ela está uma menina muito brincalhona e arteira, cicatrizando tudo certinho. Está assim com algumas secreções, umas remelinhas pretas, porque o canal lacrimal dela ainda está obstruído, porém não vai nascer mais pelo para dentro do olho. Então, essa questão a gente conseguiu eliminar. Vamos aí ficar observando, né, o pós-cirúrgico dela. E é isso. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam lá no Instagram, que ficaram me enchendo de mensagens perguntando dela. Esse carinho por ela é muito importante pra mim, porque ela é como se fosse da nossa família. É minha pequenininha, minha filhinha. E aí, gente, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, né, trazer a solução pra ela, porque devia ser muito ruim. Aquele monte de pelo grossos nascendo pra dentro do olho, aquilo devia incomodar super. E por isso que ela coçava sem parar até formar hematomas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham entendido. E sempre pesquisem e procurem alguém especialista na área, que não foi o caso da gente. A gente acabou gastando dinheiro a mais aí por não conseguir pagar de imediato um especialista em oftalmologia. E graças a Deus a gente conseguiu aí deixar nossa meninona em paz. E agora ela tá super arteira, né? Já era arteira com os pelinhos no olho, agora então tá demais. Vou deixar aí algumas fotos para vocês verem. Espero muito que vocês tenham entendido o caso dela. Não ocorreu nada grave, foi sim necessário fazer essa cirurgia. Sofrimento para ela, sofrimento para mim, para o Leonardo, porque ela deu muito trabalho para poder tirar sangue, fazer os exames, mas no fim deu tudo certo. E eu espero muito que vocês tenham entendido aí do outro lado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal e de nos acompanhar nos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais. Tchau! Vê simpatia. Vamos, simpatia. Olha só. Nossa, que simpática. Não adianta, menina. Não, não vai entrar ainda. Nem precisa pedir. Mantenha calma.